Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E como sempre, um convidado aqui de excelência, me sinto aqui até um pouco assim, com receio, né? Quando a gente entrevista aqui um jornalista no naipe do nosso convidado. Tivemos aqui na semana passada o jornalista Fábio William e a gente fica um pouco intimidado, né? Afinal, a gente é amador. E hoje eu recebo aqui uma referência no jornalismo do Distrito Federal, nosso grande amigo Sandro Gianelli. Seja muito bem-vindo. Eu que fiquei tremendo agora, você falou que acabou de entrevistar o Fábio William, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Obrigado pelo convite, viu? Fábio William, Fábio William. Tá vendo? Agora é bom. Fábio William, Sandro Gianelli. É uma honra tê-lo aqui, um grande jornalista, radialista, um dos apresentadores do programa que é referência no jornalismo, na radioatividade, né? O Rotatividade, junto com o meu amigo Coronel Moreno, todas as manhãs de 6 às 8, né? Já estou fazendo aqui até propaganda de segunda a sexta-feira, sempre levando informação de qualidade, notícias. Eu também já fiz algumas pontas lá, né? Inclusive temos agendado uma entrevista. É sempre bom contribuir para o debate, né? Levar informação para a população. E é isso que o programa Rotatividade faz, né? A atividade sempre foi tradicional em programas policiais, né? Assim, há décadas, desde que a atividade existe, tem programas policiais. Nós tivemos a sorte, eu e o Coronel Moreno, de termos a oportunidade de estar fazendo essa temporada aí, uma nova temporada da radioatividade. Fred Linhares, ele quem apresentava lá, ele acabou saindo, trocando de rádio, a radioatividade não quis parar assim, até pela tradição, né, são mais de 3 décadas apresentando programas policiais, e aí o Henrique Moronari, que é o diretor da rádio, me convidou o Coronel Moreno, e estamos lá já no 3º mês aí, encarando esse desafio aí. Difícil é acordar, né, porque tem que estar no ar às 6, né? Muito cedo, né? Feliz da vida, 6 horas dando bom dia. Eu fico imaginando o Coronel Moreno, né, conseguir chegar lá a tempo, né, porque ele gosta... Ele chega primeirão. É? Aí caveira, né? Tem rapaz, isso, uns né? 20 minutos ali antes ele tá lá. Caveira não dorme, né? Não. Deve ficar aí, sai até as 2 da manhã, 3 e chega lá. Chega cedaço. Já vai direto, né? Chega cedaço. E a radioatividade é uma referência, né, Sandro? Quando a gente fala, poxa, tanto não só em relação à música sertaneja, né? Apostou na música sertaneja há décadas atrás, né? Todos nós 35 anos crescemos, né? Ouvindo a radioatividade, nosso grande amigo Vigão, que também é uma referência, uma simpatia. Inclusive eu não conheço, quero conhecer pessoalmente o Vigão e já mando aqui um grande abraço. E também os programas, né, como você falou, a radioatividade sempre apostou nos programas que tratam da segurança pública, né? O Vigão é uma figuraça, né? O Vigão, se você andar com ele em qualquer lugar aqui em Brasília, você não anda. As pessoas parando, querendo tirar foto, pedindo para tirar foto, gritando, segura Vigão. É uma loucura, assim, estar perto com o Vigão. O Moreno já presenciou isso, eu já presenciei também, é coisa de maluco. E quando ele investe ali numa rádio 100% de música sertaneja, naquela época não existia, as rádios não tocavam música sertaneja. Hoje, quem tá assistindo a gente agora, nem imagina, todas as rádios praticamente tocam. Naquela época nenhuma tocava, era só aquelas músicas internacionais, aquelas coisas. Então quando ele investiu, tanto que assim, as duplas mais antigas, Jéssica Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, essas duplas mais antigas, tem assim ele como uma grande referência no Brasil, não só aqui no Distrito Federal, porque ele acabou que praticamente lançou assim, a primeira rádio 100% sertaneja. Não, eu vejo, né, até converso com o Coronel Moreno, poxa, bancar um programa de segunda a sexta-feira, né, 6 às 8 da manhã, tendo que acompanhar as ocorrências que acontecem em tempo real, e sempre levando um tema, né, para trabalhar, convidados. Eu fico imaginando, porque aqui no nosso podcast é uma gravação por semana de 1 hora. Agora imagine de segunda a sexta, 2 horas de programa, né, levando informação, levando convidados de excelência. Nós tivemos ali grandes, né, já acompanhei várias entrevistas, né, e debates muito interessantes a respeito da segurança pública, a questão tratando de temáticas como feminicídio, a violência doméstica. Eu vejo que vocês sempre levantam, a gente inclusive está no Agosto Lilás, né, um mês de referência para o combate ao feminicídio e à violência doméstica, e eu vejo que vocês sempre tratam dessa temática, né? Sempre temas polêmicos, a participação do ouvinte é impressionante, o ouvinte vem dar opiniões sensacionais, chega com opiniões assim que você fala, puxa, é um mega especialista isso aí, porque assim, você acaba ouvindo a população. Eu vou te dar um exemplo,
Hoje, eu vou falar o dia de hoje, porque o programa vai entrar gravado em outra data. Hoje é dia 23 de agosto. Hoje está previsto para ser votado lá no STF a descriminalização das drogas. Então, assim, o que nós fizemos lá? Nós fizemos uma espécie de um data-rota. Demos voz à população. E aí, vocês são favoráveis ou contrários à descriminalização? Unânime. Teve um ouvinte, assim, de 200 ouvintes, que falou que acha que deve descriminalizar sim. E assim, a mensagem ainda foi confusa, porque ele falou, não, eu acho que tem sim, porque tem o pessoal que precisa do canabidiol como remédio, mas a questão da descriminalização não tem nada a ver com canabidiol. Então assim, o ouvinte até ele se confundiu nisso. Ou seja, a população toda é contra a descriminalização. O Coronel Moreno traz as ocorrências e nós comentamos as ocorrências. Vou te falar, é por unanimidade, sempre que tem ocorrência gravíssima, tem usuário de droga junto. O cara tava doidão, matou a mulher. O cara matou a mulher com uma foice. Ele tava bêbado. Bebeu a noite toda, tava loucão. Tanto que ele mata a mulher e ele vai lá na delegacia e se apresenta. Me prende, acabei de matar minha mulher. Então assim, pra você ver o nível. Então assim, sempre tem ali o álcool envolvido, a droga, a maconha, o crack, a cocaína. Como é que nós vamos descriminalizar algo que tanto faz mal? Não, é interessante, né? E eu vejo ali, a gente vê, não, né? A gente ouve, né? Que poderia, inclusive, o programa ser transmitido, viu? Teria uma boa audiência, dado a relevância. E também a gente percebe o público, não só da radioatividade, mas do programa Rota Atividade. O horário também é um horário em que o pessoal geralmente está no trânsito, né? Está no trânsito. E a gente percebe, inclusive, a participação, né, de ouvintes, informando como está o trânsito da região, participando, e comentários muito interessantes, né? A gente percebe que a população, sociedade de um modo geral, ela está muito bem esclarecida, né? Dos problemas que envolvem a segurança pública. Demais. E não só, né? Até porque a gente percebe que vocês expandem o debate a respeito de diversos problemas que acometem a sociedade do Distrito Federal e não só também no entorno, né? Geral, tema nacional, que, claro, choca aqui dentro do Distrito Federal, que choca na região do entorno. Por exemplo, transporte público na região do entorno. Aumentaram a passagem agora. Tem cidade que a passagem está mais de R$10. Então assim, poxa, nós abrimos o microfone para os ouvintes lá, as pessoas falando, eu vou perder meu emprego. Simples assim, eu vou perder meu emprego, o empresário que não tem condições de aumentar a minha passagem, ou eu pego do meu salário para bancar essa diferença, ou ele vai ser obrigado a contratar uma outra pessoa aqui de Brasília porque a passagem é mais barata. Ou seja, o próprio empregado ele entende a situação ali do empregador, e o empregador ele já está sufocado, ele não tem mais de onde tirar dinheiro ali para estar custeando. Aí, por exemplo, nós conversamos com o governador Ronaldo Caiado se manifestou, o secretário do entorno Carolina Fileri se manifestou, são todos contrários. O governador Ibanez é contrário. O governador Ibanez e o governador Caiado, eles estão querendo pagar uma espécie de um subsídio para a NTT para resolver o problema. A NTT é um órgão federal. É problema desse governo, Sandro, desse governo atual, governo Lula? Não é de todos. Todos os governos passaram por lá. Ninguém resolveu. Como o entorno está no Goiás e eles estão se deslocando para o DF, vira transporte interestadual. Então, transporte interestadual é responsabilidade do governo federal. E a NTT não resolve o problema, e o problema está aí na cara de todo mundo. Então tem quase 1 milhão de habitantes. A maioria trabalha no Distrito Federal, uma das passagens mais caras do Brasil. E aí vai fazer o quê? Então, assim, são temas relevantes que impactam na vida de todo mundo. Não é só do cara do entorno que está pagando R$10 de passagem. É da gente aqui que está no Distrito Federal e que acaba empregando essas pessoas também. Não, é difícil. E, Sandro, eu vejo assim, né? Pô, a radioatividade chega longe, né? A gente vê ali. Ela chega praticamente em Goiânia. Houve algumas participações, cara, longe mesmo, né? E se a gente for considerar, né, o entorno, eu acho que chega aí, ou passa até de 5 milhões, né? Tem a RID, né? Se juntar tudo, dá muita gente. Então tem um alcance, e a radioatividade apostou, e ela foi muito inteligente. Quando eu recebi a notícia que o Coronel Moreno, você iam participar do Rota Atividade, eu falei, cara, que ideia brilhante, né? Unir duas grandes personalidades, grandes profissionais com a experiência, Coronel Moreno, caveira, né, com a experiência de mais de 30 anos nas ruas. Eu vejo que você também, jornalista, radialista, conhecedor da realidade do Distrito Federal e também muito conhecedor da segurança pública local, né? Segurança pública é difícil, né? A gente se cria ali no meio, não tem como você fugir do assunto, né? Vou te falar, tô te vendo de óculos. Eu usei óculos até 2017, 2018. Fiz uma cirurgia, parei de usar. Mas usei desde os 8 anos de idade. Eu já cheguei a morar no CTO e um marginal roubou meu óculos de grau.
Você lembra de uma época que tinha uns óculos que no sol ele ia ficando escuro? Hoje não é muito mais moda, não. O Marginal achou que era um óculos escuro e roubou meu óculos. Óculos pra eu estudar, poxa, pra eu enxergar, pra eu viver, entendeu? E eu lembro que eu falando pra ele, rapaz, é um óculos de grau, deixa meu óculos. Menino, né? Menino. Óculos de grau, não, que óculos de grau nada, passa o óculos, levou meu óculos. Então, assim, um absurdo. Aí, pô, você tem que vir pra família, impacta financeiramente, até você fazer o óculos ficar pronto, te entregar. Você vai perder 2, 3 dias de aula ali, você não desempenha tão bem. Então, assim, absurdo total. E Sandro, eu vejo também que, assim, dentro dos seus comentários, você tem assim, uma visão bem esclarecida a respeito da violência, da criminalidade, de soluções adequadas para o enfrentamento, né, daquilo que a gente vem vivenciando. eh, e aí, assim, a gente, usualmente, né, a doutrina aponta dois caminhos a seguir em relação à prevenção da violência e da criminalidade, né? A gente tem a prevenção e a repressão. E eu vejo nos seus comentários assim, uma visão bem, por assim dizer, rígida em relação ao tratamento que deve se dar àquele que delinque. E a gente sabe que existe um segmento da sociedade que, obviamente, pautado talvez pela prevenção, ou às vezes numa visão até romantizada de como a gente vai resolver o problema, ou até inadequada à realidade vivenciada pelo Brasil, né, tentando trazer soluções de países que vivem uma outra realidade, né? Por exemplo, eu sempre comento aqui, em Portugal, em 2017, tiveram pouco mais de 60 homicídios. No Brasil, na mesma época, teve mais de 65 mil homicídios. Que loucura. Então, realidades totalmente díspares, mas algumas pessoas acreditam que aquilo que funciona lá vai funcionar aqui, né? A gente percebe situações, infelizmente, no Brasil em que a polícia não consegue entrar. A gente tem o caso do Rio de Janeiro, que há uma guerra urbana literalmente acontecendo. Então, o que você poderia nos dizer ao nosso público a respeito dessas questões, Sandro? Eu acho muito difícil. Eu acho o seguinte, ó, Marginal não é vítima. Vítima sou eu. Eu acabei de vir aqui, deixei meu carro ali fora, tá ali, do lado de fora. Se eu tiver esquecido de fechar o meu carro, eu tenho que ter o direito de ninguém lá e abrir a porta do meu carro e querer fuçar e querer roubar alguma coisa lá dentro, entendeu? A vítima somos nós, Marginal não é vítima. Mas não quer ser maltratado dentro da penitenciária? Não comete crime. É simples assim, a gente não pode dar mole pra Marginal. Eu vou te dar um exemplo assim, eu sempre falo isso no programa. Poxa, você vai ali e financia um carro. São 60 parcelas o carro. Você vai pagar até a parcela de número 60. Ah, eu paguei até de 57 e perdi meu emprego. Faltam só 3. O banco vai te tomar. O banco quer nem saber se faltam 3 ou se faltam 57. Ele vai te tomar o carro. E por que quando você pega uma pena de 20 anos, você tem que cumprir menos tempo? 20 anos são 20 anos. Casa própria, você financia uma casa para pagar em 30 anos, são 30 anos, não é 10 anos não. Vou pagar um terço da casa. Aí pronto, o governo vai... Acabou agora, o banco vai perdoar a minha dívida. Por que que... Aí o pessoal fala assim, porque nós não temos penitenciárias para todos esses marginais. Ou a gente, culturalmente, trabalha a sociedade para que essas pessoas não entrem no mundo do crime, ou então não tem outro caminho, abre mais penitenciário, mas essas pessoas têm que cumprir a pena toda, porque o que a gente percebe, o Coronel Moreno, eu brinco com ele, tem um cara lá no Núcleo Bandeirante que ele foi preso 11 ou foram 12 vezes. Teve um dia que ele foi preso 2 vezes, ele foi preso de manhã, liberaram, aí pegaram ele de noite roubando Isso a casa. Isso é rotina, viu? No Brasil inteiro. Você vai fazer o que com um marginal desse? Não tem o que fazer com um cara desse. Ele vai ser preso e ele vai aprontar de novo e ele vai ser preso de novo. Então, assim, aí você tá liberando o marginal e tá prendendo a sociedade. A verdade é essa. E isso, o direito penal, a criminologia já aponta, né, como algo que infelizmente acontece, não só na nossa sociedade, né? O regime jurídico, de certa forma, esqueceu-se da vítima, né? Então a vítima ela é colocada em segundo plano. Você imagina uma pessoa, uma família que foi destroçada em virtude de um homicídio, né? Um pai de família que foi morto, deixando órfão, né? Órfãos crianças, uma viúva, onde o sustento era apenas desse trabalhador. Então o direito ele se preocupa obviamente muito em identificar o autor, né? Do delito, há toda uma condução de um processo em que a vítima, a não ser quando ela tem possibilidade de arcar, né, com o custo de uma acusação, né, numa assistência de acusação, a vítima ela é esquecida. Então,
quem é que vai, de certa forma, responsabilizar o infrator em relação à questão civil, né? Aquilo que é o prejuízo sofrido pela vítima. E aí você falou muito bem, né? Quantos trabalhadores compram seu carro, né, com carnezinho, o bandido vai lá, né, leva o carro e aí fica o indivíduo tendo que pagar o resto da vida pagando pelo um bem que não tem mais, né? Se não tinha seguro, vai ter que ficar pagando. Exato. E aí quando, mesmo esse indivíduo sendo preso, né, dificilmente a justiça ela vai se atentar para essa questão de recomposição. Ele não ressarce a vítima, isso é o erro. Olha só, o cara entrou na sua casa lá, ele roubou, sei lá, 5 mil reais ali de patrimônio seu ali dentro da sua residência. Ele foi preso, aí ele vai pagar para a justiça. E você, o seu prejuízo, seus 5 mil reais que ele te roubou, ninguém vai te pagar não. Ah não, mas aí você aparece e fala assim, não, mas foi feito justiça. Ele tá... Que justiça? Justiça é o seu patrimônio sendo restabelecido, é o seu carro que o marginal tocou fogo, ele tendo que trabalhar para te pagar o carro. Eu defendo o seguinte, o cara tá preso, ele te deu um prejuízo de 100 mil reais, roubou um carro seu de 100 mil reais, te deu um prejuízo. Ele preso, ele tem que trabalhar para pagar o seu prejuízo, com juros e correção monetária. Concordo. E ele tem que trabalhar também para bancar a estadia dele dentro da penitenciária, porque é mais caro, você sabe disso, é da segurança pública, é mais caro manter um preso do que manter estudante, por exemplo, nas escolas. Em boas escolas, as melhores escolas, em universidade, um aluno de universidade, ele é mais barato do que um preso numa penitenciária. Tá errado, esse cara ele tem que se virar, ele tem que se pagar. Pô, não é homem, não é forte, né? Não é o brabão para ali meter arma nas pessoas que não. Poxa, teve um sequestro essa semana, poxa. Os caras sequestraram uma trabalhadora, não tinha nem dinheiro a mulher não, trabalhadora. Então assim, eu acho que esse cara tem que se bancar. Ah, mas não pode por que não pode? O cara pode roubar, pode matar, pode estuprar, pode feminicídio. Os caras fazem o que querem e eles não podem nem trabalhar para... Se vira. Ah, mas como é? Se vira. Pensa numa forma desses caras produzirem algo dentro da penitenciária para no mínimo se pagarem lá dentro e dependendo do crime, roubou. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Poxa, o cara vai lá e mata um pai de família. Mata um pai de família. Você deu um exemplo agora. Só quem trabalhava naquela residência era o pai. Matou o pai. Como é que fica essa família agora? Como é que essa mãe vai sustentar todos os seus filhos e manter o mesmo padrão? Muito, viu? Acontece muito. Esse cara tinha que ser obrigado a, sei lá, um salário mínimo, 2, 5, 10 salários mínimos para aquela família, para os meninos ali o resto da vida. Para manter o padrão da família. Porque o prejuízo quem deu para aquela família foi ele. E Sandro, tem uma outra vítima também nesse processo, que é o policial. É o aparato de proteção que o Estado e que a sociedade tem e que não valoriza, infelizmente, né? Então, hoje a gente tem N casos de policial que sai todos os dias de casa, obviamente, para proteger a sociedade, né? Para ter o ganha-pão da sua família e se envolvem em algumas ocorrências e a depender de como vai ser analisado aquele processo judicial, pode ser preso, diga-se de passagem, hoje com a audiência de custódia e inclusive é lógico que não são todos advogados, mas há defesas que se orientam, inclusive, no sentido de sempre dizer para o preso, foi preso na audiência de custódia, menciona lá que você foi espancado pela polícia para que você possa ganhar liberdade. Absurdo, né? E isso acontece. E quando há esses relatos, muitos juízes e até promotores encaminham essa documentação para as corregedorias de polícia para que seja instaurado o inquérito. Instaurado o inquérito, Sandro, e aí o grande problema é que a partir daquele momento o policial já tem que arcar com a sua defesa, contratando um advogado. Não é o Estado que banca. Não é o Estado que banca. Então, aí você vê, dependendo da situação... Quer dizer, ele está trabalhando representando o Estado. Exato. Aí quando dá um problema, o Estado lava as mãos e se vira. Exatamente. E aí o que acontece? Dependendo da situação, ele perde o seu porte de arma. Perdendo o seu porte de arma, ele é colocado numa função administrativa. E aí ele já não pode mais tirar o serviço voluntário. E muitos policiais no Brasil inteiro... 2 vezes aqui na Exatamente. No Brasil inteiro, muitos policiais hoje já têm esse serviço voluntário como algo já que faz parte do seu salário. Já inclusive já tem prestação, né, de um carro. A gente sabe como é a dificuldade, né, das famílias brasileiras e com o policial não é diferente. Então você imagina, ele tem que arcar com a defesa de um advogado, há uma redução porque ele não pode tirar o serviço voluntário, então um impacto muito negativo na vida desse profissional é que se origina a partir de uma falsa denúncia, né? Então a gente percebe, e isso é o básico, né? Isso quando o policial, e a gente tem
A gente vem sendo surpreendido por algumas decisões judiciais com perda da função pública de profissionais que há 20, 30 anos atrás se envolveram numa ocorrência e que perderam a sua função. E detalhe, ele não pode ser nem submetido a um processo administrativo, porque é uma decisão judicial tem que ser cumprida. Acabou, né? Né? Então isso, infelizmente, acontece muito no Brasil. Né? Então eu digo que há uma outra vítima de tudo isso que a gente está conversando aqui, que é o policial. Né? Não é fácil ser policial não, viu? É complicado. Vai pra rua, trocar tiro com bandido, ainda tem essa questão aí dessas audiências de custódia que é chato, né, uma audiência dessa, né? Você chega lá e você vai tratar o marginal como se fosse um cidadão de bem, né? Não vamos ouvir aqui a Vossa Excelência o marginal. E temos várias audiências que circulam aí nos grupos, né? A gente até já postou muito aqui no nosso Instagram. No jurista esculachando o policial, entendeu? Né? Esculachando o policial, infelizmente, né? Então ali, você vê aquela cena, é triste, né? Ali tem um traficante, né? Um criminoso, e o policial sendo colocado numa condição, né? Lógico, a gente sabe que a questão não é juiz A, juiz B, e aí o problema é pior, porque é sistêmico, né? É o sistema. É uma visão distorcida. E outra, a médio e longo prazo, isso vai desincentivar o policial. Vai incentivar, o cara fala, pô, não vale a pena, vou me expor, vou ter problema, tal. Agora, Sandro, o que é mais incrível de tudo isso é porque como a nossa tropa não desanima, cara. Você relata aí essa questão do cara prender 2, 3 vezes o cara no mesmo dia, do cara ir lá prender o traficante e depois ver o traficante solto, o homicida, mas a galera continua perseverando, prendendo. É uma coisa que é maior do que tudo isso. Mas às vezes quem cometeu o crime sai da delegacia primeiro, que é o policial, exato, né? O policial tá lá cheio de papel para preencher, um monte de burocracia, o cara vai embora. Agora, Sandro, assim, e é perverso isso que a gente está conversando, porque hoje o policial ele fica com muito receio de atuar, né? Então, assim, numa ocorrência, numa troca de tiros, enquanto o marginal ele ali só tem um objetivo: matar o policial, atirar na cabeça, no coração. O policial não, em segundos ele passa um monte de coisa pela cabeça dele. Pô, se eu for efetuar um disparo, se o marginal virar e o disparo atingir as costas, se o meu disparo atingir um popular, eu vou ser julgado, eu vou perder meu emprego. E aí, muitos policiais hoje têm perdido as suas vidas por conta desses segundos a mais. Em abordagens, né? E numa troca de tiro, 2 segundos é tudo, né? Exato, Sandro. E a gente tem também vários vídeos aí nas redes sociais, em ocorrências, que o policial... populares intervindo, né, tentando arrebatar o preso, desobediência, né, muitas pessoas não obedecendo à autoridade policial, colocando em risco a vida dele, do policial e dos familiares e de terceiros, né? Então tudo isso alimenta uma espiral e uma corrente tendente ao mal, que muitas pessoas, muitas autoridades não se deram conta ainda, né? Quer dizer, para as forças de segurança, para a população, nada melhora, né? Para o marginal parece que melhora o tempo todo, né? O tempo todo. E Sandro, você faz parte, né, de um grupo de jornalistas, né, que caminham muito no sentido de ter uma interpretação muito próxima da realidade sobre a questão da violência, da criminalidade, que não é unanimidade, né? Muito pelo contrário, a gente tem, eu até estava aqui na semana passada conversando com o Fábio William, que existe um determinado segmento, né, do jornalismo brasileiro muito crítico e muito ácido em relação à atuação da polícia, né? E tem uma interpretação assim muito falha a respeito do que a gente está falando, né? E ao invés de auxiliar a sociedade, auxiliar o Estado, auxiliar as polícias a esse enfrentamento, né? Porque no fim das contas o policial está ali para defender a sociedade, inclusive os jornalistas e outros profissionais, todos né? Nós, né? Mas a gente percebe um segmento do jornalismo brasileiro assim que é muito ácido, muito crítico em relação à polícia, né? É difícil, eu não consigo ver de outra forma. Eu te falei, eu cresci no setor, em Ceilândia. Moro em Vicente Pires já há mais de 20 anos. Então, poxa, te falei agora, me roubaram um óculos, já me roubaram uma bicicleta, já me roubaram 2 carros. Então, assim, eu fui vítima inúmeras vezes de assaltos, de marginais. Eu vejo muita gente falando assim,
Lá no Setoral mesmo, onde eu morava, vi muita gente se envolvendo com drogas, se envolvendo no mundo do crime. Isso pra mim nunca foi uma opção. Dentro da nossa casa, nós somos bem criados, isso nunca foi uma opção. Então não tem como você passar a mão na cabeça. Tinha gente que tinha oportunidades até melhores do que as nossas. Você vai falar que é um vítima da sociedade? Que sociedade você é vítima? Você é que faz a sociedade de vítima, entendeu? Traficando, roubando, matando, enfim. Não tem como passar a mão na cabeça de marginal. Acho que marginal acho que as penas têm que ser maiores. Acho que as penas não podem ter todos esses benefícios de saidinha, saidão, visita extra, visita, como é que é? Visita íntima. Visita íntima. Para com isso aí, gente. O cara tá preso, o cara fez merda, tá preso. Você quer ter visita íntima? Seja um cidadão de bem. Aí você vai ter visita íntima todo dia de noite na sua casa. Vai ter direito à visita íntima. Então, pô, você quer... mas e o bem-estar do preso? Que bem-estar do preso? Bem-estar é de quem tá aqui fora, poxa, trabalhando, sendo vítima desses caras. Então, assim, não dá pra passar a mão na cabeça. Eu, quando vejo algumas matérias, assim, a forma, os títulos, tudo, enfim... Prefiro ler a matéria toda ali e não me apegar a muitas questões. A gente tem um exemplo recente, né, que é muito comentado nas redes sociais, a questão de El Salvador, né? Em que o presidente criou um presídio lá e não dá mole, colocando todo mundo, 10% da população presa. A gente tem um exemplo aqui do lado aqui, o governo do estado de Goiás, a região do entorno sempre foi uma das regiões mais violentíssimas. Isso é fato. Não só pra gente aqui não, era no Brasil, a região do entorno era muito, muito ruim. Hoje eu noticiei o município de Novo Gama tem entre as 7 cidades mais seguras do estado de Goiás, de 246 municípios. Em Novo Gama era terrível, eu morava ali no Gama, terrível, eu sabia, eu trabalhei no Gama, eu sei o que era no O Caiado chegou lá no estado, sabe o que o Caiado fez quando ele assumiu ali o governo? Ele juntou ali a justiça, juntou a polícia, juntou todo mundo, juntou a sociedade e falou, o seguinte, a gente tem que resolver. Vamos resolver sem mimimi? Vamos resolver sem ninguém atrapalhar a vida de ninguém? Não, vamos ter que fazer vista grossa no que for preciso fazer vista grossa. Agora o que a gente tem que fazer agora é resolver. Tá todo mundo junto? Ninguém vai ficar com mimimi aqui, não vai ter deputado aqui dando show, não vai ter que promotor dando show, juiz, ninguém. Não, então vamos resolver. Resolveu. Houve um pacto, né? Houve um pacto. Resolveu. Ele tá lá não são nem 5 anos de governo Caiado lá, são 4 anos e 8 meses. Região do entorno não é mais uma das regiões mais perigosas. Goiás é um exemplo mesmo. Goiás é um exemplo, pô. Então assim, quando quer dar. Sandro, a valorização do profissional de segurança pública, já falei isso aqui, tinha sargento da PMGO que vinha pro DF ser soldado. Hoje a PMGO tem um melhor salário do que a Polícia Militar do Distrito Federal. Bacana. E o custo de vida no Goiás, né, imagina muito mais baixo do que o Distrito Federal. Então começa pela valorização do profissional de segurança pública. O outro caminho muito interessante adotado pelo governo atual do estado do Goiás foi a questão desse pacto social, dessa conversa com os diversos setores ter coragem, da sociedade, ter coragem moral, ética, pulso firme para lidar com a marginalidade, e a gente tem os resultados aí, como você falou, Novo Gama. Rapaz, eu trabalhei em 2000, até 2002, 2003 ali, Novo Gama era terrível. O bicho pegava. A gente tem a Rotan aí, né, manda um grande abraço para os nossos colegas Rotan e da PMG. Os programas de TV mesmo aí que fazem cobertura policial, pô, se assistir era praticamente só em torno. Hoje nem tem ocorrência para colocar, entendeu? Por quê? Porque, poxa, com esse pacto deram um jeito lá. Resolveram a situação. No DF aqui, o DF, governo libanês também. O DF, a criminalidade como um todo caiu. O que não tá caindo, e aí eu acho que é um problema cultural, social, é a violência contra a mulher. Em todo mundo, né? Não é só no Brasil, não é só no DF. Eu tenho até uma crítica, eu falo muito isso no Rota Atividade, falo com o Coronel Moreno. A gente noticia os feminicídios, noticiamos, mas eu acho que o feminicídio vai chegar um momento que nem um suicídio. Você sabe, suicídio não é divulgado. Pra quê? Pra não incentivar. Exato. Eu acho que o feminicídio vai chegar um momento... A orientação já é essa hoje. A própria imprensa vai parar de noticiar os feminicídios, porque o que eu tô percebendo é que parece que está se vindo de exemplo, entendeu? Aí o cara tá ali, essa mulher me largou, não sei o que, tá aí, pum, mais um feminicídio. E aí o outro cara lá olha e fala, vou matar ela também. Vou matar essa mulher. Aí daqui 15 dias, pum, mais um feminicídio. O cara, eu vou matar também. Eu vou matar essa mulher. Então, assim, parece que tá virando moda. Mas essa sua fala, ela está muito conforme a própria manifestação do nosso secretário de Segurança Pública, né, Sandra Velar, que tem sempre falado isso, comentando da responsabilidade da imprensa do Distrito Federal, no sentido de ter um cuidado a mais, em noticiar casos como esse. Obviamente o Estado está acompanhando, está monitorando, né?
todos os autores de feminicídio foram presos, ou aqueles, né, que praticaram autoextermínio. Então, todos os casos foram resolvidos. O Estado, né, tem um aparato de proteção muito adequado para o tratamento e o acompanhamento daqueles casos, obviamente, que chegam, né, às instâncias oficiais. Então, Sandro, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu fico, né, vendo assim, a gente faz uma reflexão da responsabilidade que pesa, por exemplo, em vocês, né, em você, no Coronel Moreno, em ter um programa de segunda a sexta-feira, 2 horas ao vivo, em que vocês ali em tempo real comentam ocorrências, e como é difícil até manter, né, porque às vezes você tem vontade de falar algumas coisas, né, fica revoltado com algumas ocorrências, mas tem que ter esse equilíbrio e essa responsabilidade. Eu vou beber água. Tem hora que dá revolta, fala, Coronel, pelo amor de Deus, assume, preciso beber uma água, senão vou falar besteira aqui no ar. Tem notícia que aparece na hora. Nós estávamos no ar, não lembro se foi o 22º, acho que foi o 22º feminicídio do ano. Estava no ar. Estava no ar, no rádio, na hora, quando chegou a notícia. Ó, nessa madrugada aconteceu isso. Você não tem tempo nem de ler antes, entendeu? Tivemos uma policial que foi vítima, né? Esse caso da policial civil, poxa, aqui dali, ó, o feminicídio, sabe qual é a maior dificuldade? Ele não tem padrão. E a previsibilidade também. Não tem nenhuma, difícil, zero. Né? Ó, nós tivemos agora, nós noticiamos essa semana um policial militar fez uma tentativa de feminicídio. Graças a Deus ele não conseguiu matar. Foi no Goiás, né? Foi no Goiás. Novo Gama, o filho entrou, eu acho que foi Valparaíso Ocidental. O filho entrou ali e tal, conseguiu controlar o pai, aquela coisa toda, e aí resolveu. Mas assim, um policial militar tentou um feminicídio. Aquela policial civil, ela não só, aqui ó, feminicídio aqui ó, ela não só era uma mulher, não, ela era uma policial civil. Mas não era qualquer policial civil não, ela era da DEAN, a Delegacia Especializada da Mulher, de Atendimento à Mulher. Conhecia todos os mecanismos de proteção. Tudo, e outra, não era uma mulher qualquer não, uma mulher que sabia dar, tenho certeza, preparada para dar porrada, para dar tiro, para fazer o que sabia se defender. Ela foi assassinada com 64 facadas. Então assim, quando esse cara matou essa mulher, esse cara, ele atingiu todo o sistema. Ele falou pro sistema, esquece, vocês não dão conta não. Você tá entendendo? E o pior de tudo, assim, nos relatos, parecia que era um cara normal, não era um cara. Ele tinha uns problemas lá com ela, as questões financeiras, etc, tal, o que culminou ali na separação deles, mas não era um cara agressivo, essas coisas todas, não tinha nada disso. Então assim, você não sabe de onde vai vir. O outro, agora o 20º, acho que foi o 24º, o cara matou a mulher com uma foice. Ele foi na delegacia, na hora, ele matou, olhou, foi pra delegacia e falou, me prende, acabei de matar minha mulher. Então não era o criminosão que nem o cara que matou a policial civil, já tinha arrumado mala, entrou no carro, se mandou, foi pro Goiás. Quando a polícia abordou ele, trocou tiro com a polícia, acabou sendo morto. Não, o outro, ele viu ali a besteira e falou, eu preciso pagar, ó, eu fiz merda, eu preciso pagar, vou me entregar na delegacia. Então assim, a imprevisibilidade é muito grande. É diferente, tipo assim, é uma quadrilha de assalto a banco, uma grande rede ali de tráfico de drogas. A polícia vai, investiga, fica de olho, uma hora ela dá o bote. Feminicídio, você não faz ideia de onde vai sair. Às vezes você, eu ia dar um exemplo agora, às vezes você é um policial e acontece lá da sua casa. Às vezes você é um policial da DEAN e acontece com você, que nem aconteceu com aquela policial. Então assim, eu acho que o maior desafio hoje da sociedade é isso. Acho que tem que ser feito um pacto mesmo com todo mundo, de repente para a imprensa parar de noticiar. Eu não sei, e eu penso o seguinte, eu quero estar errado. Eu falo isso no programa, eu quero estar errado. Mas eu acho que para resolver esse problema do feminicídio, nós vamos ter que preparar a próxima geração. Perfeito, eu concordo. Se a gente não fizer uma educação agora com essa meninada, falando dos meninos, tem um filho de 4 anos, a gente não preparar esses meninos, falar, ó, é errado, não pode bater em mulher, não pode matar, não pode isso, pode... Preparar para a próxima geração, porque as gerações anteriores não tinha isso não. Se a gente não preparar, porque culturalmente tá tipo assim, pode. Pode, velho. 24 pessoas fizeram, por que não pode? Tem mais, sei lá, 400 mulheres hoje com medidas protetivas. Então alguma coisa tá errada. Culturalmente pode, né? Você, então eu acho que a gente vai conseguir preparando. Não adianta procurar medida para evitar hoje não. É preparar a próxima geração para daqui uns 20, 30 anos a gente ter uma nova cultura. E Sandro, você falou de cultura, é muito importante, né? Primeiro aspecto, Sandro, e como é interessante, né? 2 homens aqui falando e debatendo e preocupados com a questão do feminicídio e a violência doméstica, né? A gente tem outras personalidades, outras autoridades, até mencionei aqui, nós tivemos um evento nacional, o secretário de Segurança Pública do DF se manifestou a respeito, então nós temos
homens hoje que de certa forma levantam essa bandeira, estão encampados no Agosto Lilás, né? Mas a gente ainda percebe que há necessidade de que os homens eles abracem mais essa campanha, né? Assim, e ir para o combate literalmente, no sentido de trabalhar, inclusive nessa questão que você falou, nas futuras gerações. E uma outra questão é também essa cultura, né, que se falava muito, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E a gente percebe que nós temos que Nossa geração viveu ouvindo isso. Ouvindo isso, exatamente. E outra, no máximo, sabe o que acontecia? Acho que vai ser mais ou menos a mesma experiência aqui de nós dois. No máximo, na sua rua ali, tinha, sei lá, um vizinho ali que tomava de vez em quando batia na esposa. Era no máximo isso. Hoje não, hoje eles estão matando. Exato, exato. E aí, assim, Sandro, a gente precisa haver um pacto da sociedade no sentido de enfrentar, de fato. Às vezes eu percebo assim, Sandro, nas redes sociais, a gente tem lá no nosso Instagram, hoje já conta... graças a Deus, com mais de 110 mil seguidores. Até peço àqueles que ainda não seguem o Instagram Última Rácio, depois o Sandro vai poder até falar aqui o Instagram dele para que os senhores possam seguir, mas às vezes a gente faz uma campanha ali, né, e a gente às vezes percebe ali nos comentários uma questão ainda assim, poxa, eu não vou me meter, ainda às vezes você vê um policial ou outro ali, pô, eu vou me meter para quê? Para depois a própria vítima ser testemunha contra a minha pessoa, como já aconteceu. E de fato, acontece essas situações, né? O policial, às vezes, ele chega numa ocorrência como essa, às vezes vê ali a mulher sangrando, espancada, né? Um marido embriagado em cima, batendo na mulher, então o policial às vezes tem uma atitude... E a mulher não quer... mais enérgica, a mulher não quer registrar a ocorrência e acontece às vezes a mulher... E se não tem ocorrência, não tem crime? Futuramente, às vezes até se virar contra a guarnição, dizendo que a guarnição foi violenta em relação ao marido dela. Isso é compreensível. Agora, o que não pode é o policial, sabendo que isso acontece, passar... pano limpo numa situação como essa. Então, mas hoje o policial, eu até acredito que em virtude do que está acontecendo, os policiais têm se reorientado nesse sentido e sabendo que infelizmente vai acontecer situações como essa, mas tem que intervir de forma enérgica, obviamente observando o regime jurídico brasileiro, né? O policial não pode se arvorar em tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas, de fato, Sandro, e eu vejo, né, nessa sua fala uma preocupação, e que bom que você, né, um jornalista que tem um papel fundamental em comentar, né, casos como esse, tem essa visão a respeito do cuidado e do equilíbrio que você tem que ter, né, narrando, né, e passando essa notícia para a população. Agora, Sandro, você tem toda essa sua caminhada, essa sua experiência, mas eu sei também que você tem outras, né, por assim dizer, carreiras, né? Formado em letras, é isso? Sou formado em letras, especialista em comunicação eleitoral e marketing político. Comunicação e marketing político, né? Especialista em pesquisa de opinião pública. Exato. A minha carreira é muito mais voltada para o lado da comunicação e do marketing político. Interessante. Já foi assessor parlamentar, secretário municipal de comunicação, fui secretário municipal de comunicação em 2 prefeituras, já fui assessor de imprensa na Câmara Legislativa. Ou seja, tem uma experiência vasta na questão política. Né? Consultor na área de marketing político, mais de 15 anos tocando instituto de pesquisa. E aqui, assim, como eu entro no jornalismo por conta do marketing político, então comecei a opinar. E aí acabei virando um jornalista político. E daí nasce o Conectado ao Poder, que é um portal de notícias que eu tenho, que foi programa no rádio aí até abril desse ano, nós ficamos no ar há 10 anos, passamos por 3 temporadas já, passamos ali como quadro na TV Brasília por 2 oportunidades, programa ao vivo de segunda a sexta na TV União, a gente fazia a TV União às 19 horas ao vivo ali, entrevistando. Horário nobre, né? Horário nobre. Fiz TV Cultura também aqui, Canal 5.1, que foi o último, fiz o ano passado, e até julho agora desse ano, eu estava fazendo Conectado ao Poder na atividade. Foi quando pintou a oportunidade do Rota Atividade. Eu preferi parar um pouco do Conectado, porque não dá para você ficar no ar também de segunda a sábado, não dá. Mas o Conectados ao Poder virou um portal de notícias, não é isso? Ele sempre foi um ativo, portal... né? Sim, ativo, super atualizado, você entra lá todos os dias, você vai acompanhar lá a coluna do Gianelli, várias matérias da redação, enfim. Excelentes, viu? Excelentes notícias e... Se acessando conectadoapoder.com.br, querendo saber sobre política, você vai ficar bem informado, não tenha dúvida. E aí, assim, ver a oportunidade do Rota Atividade, eu aceitei o desafio, até porque segurança pública é um tema que mexe comigo, entendeu? Eu vou.
Vambora. E, Sandro, é interessante a sua fala e essa sua experiência, porque a ciência, a gente chama de ciências policiais, né, que inclusive foi reconhecida pelo Ministério da Educação como um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. E essas ciências policiais, elas se alimentam de diversas outras ciências, né, como o direito, a sociologia, a antropologia, mas também as ciências políticas, né? Então, e a gente percebe que no debate sobre segurança pública há inclusive algumas análises no sentido de dizer que é muito complicado, né, misturar ciência e polícia. Mas é uma relação que está imbricada. E sempre que eu tenho oportunidade, a gente conversa sobre essa temática, trazendo atores ou parlamentares, né, como o deputado Fraga, que já esteve aqui, para a gente falar sobre ciência e política, mas polícia e política, dentro de uma percepção mais ancorada na ciência, né? E eu vejo que hoje há uma confusão muito grande. É lógico que a gente tem um ordenamento jurídico que proíbe, né, no caso, a sindicalização das polícias militares. Tivemos aqui até o nosso amigo o comandante Genilson, que é mestre em ciência política, e tem um livro, né, sobre essa questão da participação política de policiais militares, uma obra até lançada pela nossa editora, que é muito interessante. A discussão foi tema da dissertação dele de mestrado, esse debate, quais são os limites dessa manifestação do policial militar, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito, né? Você é um profundo conhecedor também da segurança pública, do jornalismo, tem essa sua caminhada como analista político. Como é que você percebe essa questão desse movimento político dentro das corporações, a representatividade parlamentar dos policiais? A gente percebe que há uma força. São muitos votos a gente computar, não só os policiais, os familiares. Policial militar, ele por estar ali muito próximo da sociedade, ele influencia a comunidade, e a gente percebe que há um movimento muito grande, né, dos parlamentares tentando morder, né, essa fatia expressiva dos votos, né, no Distrito Federal. Como é que você enxerga essa relação? Eu acho que, eu vou até um pouco mais profundo, eu acho que essa questão do militarismo como um todo, o militarismo com a política, eu acho que já deu há muito tempo. O que acontece? Nós tivemos ali a ditadura. Então, quando a política ela volta a comandar o país, o que ela faz? Ela coloca travas aqui no militarismo. O militarismo como um todo, as forças ali, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, enfim. Pegou todo mundo aqui e colocou umas travas. Não pode ser filiado a partido político, para ser candidato tem uma série de regras lá, aquela coisa toda. Eu acho que naquele momento você quer uma medida de segurança para a classe política. Eu acho que para hoje já deu. Hoje mesmo nós estamos num momento ruim aqui para as forças de segurança. Aqui no Distrito Federal teve 8 de janeiro, nós estamos aí com vários policiais militares presos, e aí vira-se transforma-se em outro cabo de guerra aqui entre os militares e a polícia. São duas forças, a força de segurança e a força da política. Acho que está na hora de acabar com tudo isso. Eu acho o seguinte, as nossas câmaras, o Congresso Nacional, o Senado, as câmaras municipais, as estaduais, tudo, elas não são feitas ali por representantes da comunidade? As forças de segurança são representantes da comunidade. Hoje nós temos um Congresso Nacional que ele simplesmente está sentando em cima das demandas da comunidade. Se você pegar agora, for para a rua fazer uma pesquisa e perguntar se as pessoas são favoráveis à redução da maioridade penal, a maioria vai dizer que sim. Mas o Congresso Nacional não resolve isso há décadas. Se você perguntar se a população ela é favorável a descriminalizar as drogas, a maioria vai dizer que não é. Mas o STF, inclusive, hoje vai votar mais uma vez ali aquela votação sobre a descriminalização que já está de 4-0. Se chegar a 6 votos, acabou, está descriminalizado. Se você pegar esses temas mais polêmicos da sociedade, na grande maioria, a população geralmente é contrária a essas polêmicas. E o Congresso Nacional não faz nada. Aí quando eu vejo, por exemplo, Alexandre de Moraes vai lá e coloca para votar. Descriminalização, eu vou votar. Aí aparece o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e fala bem assim, ele está invadindo nossas prerrogativas. Que prerrogativa que ele está invadindo? Todo mundo está indo nesse discurso, mas que prerrogativa? A omissão legislativa. É isso, omissão legislativa. Essa votação ela começou em 2015. O Supremo provocou. Vem cá, acorda aí, vamos votar. Parou. 2015. Tem 8 anos que está parado. 8 anos são 2 legislaturas ali. São 2 vezes 513 deputados federais eleitos pela comunidade ali. 2 vezes, hein? E por que não fizeram até agora? Por que não colocou na pauta? A reforma tributária não colocaram lá em tempo recorde para votar? Vão votar hoje e votaram hoje. Um tema de 2, 3, 4 décadas.
sendo debatido. Colocaram, assim, vamos votar. E por que não vota esses temas importantes para a sociedade? E essa bancada da segurança pública? O problema é que ela é minoria. São poucos, se eu não estiver enganado, são 35 hoje. Então, assim, são 35... Há uma representatividade muito boa e que tem se ampliado, né? Mas quando você tem 35 ali em 513, o percentual é pequeno, chega a 10%. Então, assim, 10% não vai conseguir maioria nunca, entendeu? Esse é o grande problema. A representação das forças de segurança ali, elas vêm sempre aumentando, mas mesmo assim, ela continua sendo uma minoria. Porque quando você vai votar ali, você tem que ter no mínimo metade dos votos. E assim, esses temas são temas relevantes sim para a sociedade. Vai ali na estrutural, no Sol Nascente, perguntar para as pessoas se a discriminação da droga, se o posse de arma, são tantos temas, aborto e, enfim... Esses temas eles são debatidos lá, fica só nessa embromação. E a gente ataca muito o judiciário, mas esquece dessa omissão legislativa, né? Os caras têm que votar, mesmo, os caras estão lá para votar, ué. Justiça seja feita. Os caras estão lá votando um monte de tema que não serve para nada, não liga a lugar nenhum, entendeu? E os temas relevantes não estão. Poxa, desde que eu sou criança, já faz muito tempo que eu não sou criança, que eu ouço falar que o Brasil precisa de uma reforma política. E cadê essa reforma política? Que o Brasil precisa de uma reforma administrativa. E cadê essa reforma administrativa? Que precisamos de uma reforma penal. E cadê? Quem é que vai fazer? Precisamos de uma reforma tributária. E será que essa reforma tributária realmente vai ser boa a médio prazo pra gente aí? Então, assim, poxa, o Congresso está lá. E aí, vocês estão lá para fazer o quê? Agora, interessante também nessa sua fala, né, Sandro? A sociedade ela precisa se esclarecer no sentido de dizer o seguinte: quais são os nossos problemas, né? Então, a representatividade política ela também caminha no sentido de você escolher um candidato que apresente soluções críveis, adequadas para os principais problemas, as agruras da sociedade, que giram muito em torno de saúde, educação e segurança pública, né? Que é o básico. É o básico. Qualquer sociedade evoluída entrega esse básico para os seus cidadãos, né? E, infelizmente, no Brasil a gente tem esse grave problema. Então, assim, nem você falou, embora a gente tenha uma bancada, assim, até se ampliando a toda a legislatura que passa, a bancada da segurança pública, né, que alguns chamam aí de bancada da bala, a gente percebe que ainda são poucos. Então, por outro lado, inclusive, há alguns movimentos dentro da política brasileira no sentido de achar que esse número é até elevado demais, né, e tentando se criar mecanismos para que o policial ele tenha que se descompatibilizar da função para que ele possa se candidatar. Então a sociedade, e obviamente não é só o policial que levanta essa bandeira, existem outros, né, candidatos parlamentares que também levantam a bandeira da questão da segurança pública, né, que é um problema grave no Brasil. Então, assim, a sociedade também ela precisa saber escolher de forma adequada, acompanhar a carreira desse indivíduo, né, que pretende ingressar no parlamento, né? Aí que tem um grande problema. Nós temos pesquisa que mostra que a população, geralmente ali, depois de uns 3 meses ali da eleição, nem lembra quem votou. A sociedade não acompanha nada. Nós estamos aí. Olha só, lá no Rotatividade nós fizemos uma enquete lá. Descriminalização das drogas. Se é a favor ou contra? Unanimidade, todas as pessoas foram contrárias. Só uma pessoa foi a favor e mesmo assim, eu citei aqui no início do programa, ele disse que era a favor só no caso de canabidiol medicinal. Que não tem nada a ver com a descriminalização das drogas. Quem é que ouve a população? Sabe qual era o correto? Poxa, o governo não gasta tanto dinheiro com tudo, gasta tanto dinheiro com tudo. Por que não faz uma pesquisa gigante com a população, para saber quais são os temas mais relevantes para a comunidade para o ano de 2023? Faz janeiro todo. Para fevereiro, monta um relatório e apresenta. Tá aqui, ó, presidente Lula, presidente da Câmara, presidente do Congresso. Esses são os principais problemas de agora da população. E aí você monta lá uma grande força-tarefa ali dentro do executivo, do legislativo, e vão votar os temas da comunidade. Ninguém está ouvindo a comunidade. Então assim, o governo federal agora quer criar uma Guarda Nacional. Será que isso é prioridade para quem, criar uma Guarda Nacional hoje? Para quem? Eu não sei para quem que é prioridade hoje, criar uma Guarda Nacional. Tem outros temas que passam por lá. Prioridade para quem esses temas? Então assim, eu acho que está faltando ouvir. Poxa, no Brasil nós não temos plebiscite nada. Tem plebiscite não. Vamos ouvir o povo, vamos fazer referendo, vamos ouvir a população. Nós não temos eleições aí de 4 em 4 anos aqui no DF e de 2 em 2 no restante do país? Por que a gente não ouve a população, né? Ah, é muito caro ouvir. Coloca na eleição. O cara vai lá, ele vota no deputado distrital, no federal, no senador, no governador, no presidente da república e tem um plebiscito ali, um referendo ali de um tema irrelevante. Daqui 2 anos tem eleição, vereador e prefeito.
que nós vamos fazer? Só o DF que não tem, então vamos ter no DF. Vamos colocar um referendo aqui, um plebiscito também. Aproveita a eleição. Então aqui no DF é só o referendo porque não tem prefeito, não tem vereador. E vamos votar algum tema para ouvir a comunidade, para saber o que a comunidade quer. Aí sim o governo vai estar mais próximo da população, vai saber quais são os temas relevantes para a população e vai poder agir. Agora, do jeito que está, o governo faz o que quer. O governo faz o que quer, a Câmara faz o que quer, o Senado faz o que quer e está tudo certo. Sandro, e qual é a sua visão também a respeito daquilo que a gente pode chamar de uma divisão, né, no nosso país? E aí, quando eu falo em divisão, eu fico pensando aqui uma empresa, uma família, né, em que o principal membro ali da família puxa para um lado, o outro membro, né, ali o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, são dois sócios de uma empresa, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então a gente vem vivendo há alguns anos no Brasil muito aquela coisa de metade da população torcer a favor e outra metade contra, a depender de quem está no poder. A própria política dividiu o país, né? Então, essa divisão, embora alguns analistas até mencionam que essa divisão tem algumas correntes que explicam que ela é positiva, porque demonstra um certo, entre aspas, esclarecimento da população, né? Outras correntes, e aquela que eu acredito, que dificilmente a gente consegue ir para frente, né? É como se a gente tivesse um barco com duas pessoas, cada um remando por um lado, né? Então, no máximo, o barco vai ficar virando em círculo, né? Fica girando. E eu fico vendo o Brasil muito assim. E a tendência é que continue, caso a gente, hoje, a gente não se convence cada vez mais, eu fico muito pensativo a respeito de que a gente tem que se conduzir por ideias e não por ideologias. Devemos ser um pouco mais pragmáticos, inteligentes, flexível no sentido positivo da palavra, no sentido de entender que há um bem maior institucional, ao bem maior da nossa nação, no sentido de composição, obviamente aquela composição política adequada, satisfatória, no sentido de saber, olha, perdi, vamos apoiar quem está aí no governo. Então, o que a gente via no governo passado era muito isso, a gente via muitas coisas positivas sendo construídas, mas a imprensa não dava publicidade, por outro lado, muita crítica, no atual governo a mesma coisa. Então, assim, eu vou ser sincero para você, eu não vejo muita luz no final do túnel, e o que é pior, né, porque diz que essa luz pode ser um trem vindo em nossa direção, né? Então, eu gostaria que o amigo falasse qual o seu pensamento a respeito desse momento que a gente tem vivenciado na política brasileira. Acho que a população, assim, não vamos muito longe não, uns 10 anos atrás aí, mais ou menos, a população não estava nem para política, estava todo mundo seguindo sua vida ali e tá tudo certo, vida que segue. De lá para cá, a coisa começou a tensionar demais, então é que nem você falou, às vezes se o marido tiver uma ideologia, a esposa tiver outra, eles começam a brigar, daqui a pouco acaba o casamento. Filho distanciando de pai, a sociedade acabando. Grandes amizades, né, sendo... Destruindo, porque assim, chegou ao ponto do ódio, então assim, um não consegue ouvir o outro, não consegue ouvir os argumentos do outro. Para a política isso é muito bom, porque a política ela acaba alimentando isso, entendeu? Então assim, poxa, se eu penso assim, eu sei que tem um monte de gente que vai pensar igual a mim, então eu estou aparecendo para essas pessoas como uma liderança para elas. A política não vai resolver isso nunca. Nunca, a política não vai entrar nessa. A política está ótimo. O pior de tudo são outros fatores. Por exemplo, nós temos aí o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles não são nem Lula nem Bolsonaro ali. Eles são eles e eles, entendeu? Tá entendendo onde eu quero chegar? Não tô nem aí se é Lula, se é Bolsonaro. O cara quer saber que ele tem um puta do poder na mão, que ele tem uma Câmara Federal, que o outro tem um Senado, e eles vão tocar os interesses dele. Agora mesmo o Lira tá tensionando pra ter ministério no governo Lula. O Lira era bolsonarista. Tá tensionando pra ter ministério no governo Lula. Inclusive, tivemos a notícia agora recente, não sei se é fofoca, né? De um alinhamento do PL com a Marta Suplicy. Eu vi essa também, absurdo, Paulo, né? Então, assim, o PL representando a direita e a Marta nem água e óleo, né? Mas isso é também um grande ensinamento para nós pobres mortais, né? Porque a gente às vezes levanta algumas bandeiras, né? E essa semana a política é arte do diabo. Teve até um vídeo muito interessante do Ciro Gomes, né? Que ele entrou numa briga entre o Lula e o Collor. E acabou sendo responsabilizado por E aí ele falando, eu agora vou ter que pagar não sei quantos R$1.000, e os dois são amigos aqui. Então, assim, ali é um exemplo muito claro de como nós, pobres mortais, temos que ser muito coerente nas nossas escolhas em quem a gente defende. Ainda mais homens públicos, né? Sim.
quando você é um agente do Estado, você é um agente do Estado e não um agente do governo. Mesma coisa você como jornalista, né, como também estudioso, especialista na área, você sabe muito bem que você tem questões éticas, profissionais, em que você, e não é ficar em cima do muro, você tem que ser ético, você tem que ser probo, né? Seja como apresentador, você representa um grupo de comunicação, você sabe que há limites ali e que você não pode dar vazão àquilo que você pensa, né, no seu interior, a respeito de muitas coisas, é a responsabilidade como jornalista, como empregado, mas, né, do grupo. Mas isso que você está falando aí, eu acho que é o que está faltando hoje. Quando você vê pessoas da mesma família ali brigando ali dentro de casa ali por conta de ideologia, porque as pessoas não estão sabendo separar as coisas. Por exemplo, quando eu sou contratado por uma consultoria, um deputado, um prefeito me contrata por consultoria, eu vou falar para ele de forma técnica o que eu acho que precisa ser alterado. Aí não é minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, às vezes quando você tá lá na família, não, é sua opinião pessoal, você fala de outra forma. E às vezes a sua opinião profissional, a pessoa até se ofende com a sua opinião. Ó, deixar claro, isso aqui é opinião profissional, tô aqui pra... Esse é o meu limite, entendeu? Não tô aqui pra dar minha opinião pessoal pra nada, não. A opinião pessoal a gente dá ali no, né, almoçando ali, brincando, conversando no final de semana num churrasco. Então acho que tá faltando isso pras pessoas. Por exemplo, assim, se eu sou de direita, eu não tenho que odiar as pessoas de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu não tenho que odiar as pessoas de direita. Na campanha eu vi muita gente, tipo assim, dizendo que o Bolsonaro morresse. Ah, porque você é isso, você é aquilo, você é racista, você é homofóbico, você não precisa odiar o cara, poxa. Você acha que o governo do cara não tá legal? E outra coisa, você não tem que avaliar. Eu acho que o Bolsonaro ele perdeu a eleição porque avaliaram o Bolsonaro. Uma grande parcela da sociedade não avaliou o governo Bolsonaro. Avaliaram o Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro. Não foi nem o presidente Bolsonaro, foi a pessoa Bolsonaro que foi avaliada. E aí essas pessoas passaram a ter ódio do Bolsonaro e passaram a trabalhar contra o Bolsonaro. Você não tem que avaliar o Bolsonaro, você não tem que avaliar o Ibanez, você não tem que avaliar o presidente da Câmara aqui, o Wellington Luiz. Tem que avaliar o trabalho que a Câmara Legislativa está fazendo, que o governo do Distrito Federal está fazendo. O executivo não é só o governador, o presidente, Sim. né? É toda uma máquina, Sim. uma série de profissionais, então, instituições e órgãos envolvidos. O Bolsonaro deveria ter sido julgado na urna pelo governo dele. Se você acha que o governo dele não tá bom, então não vote nele, escolha outra pessoa. Agora você não pode julgar as besteiras que o Bolsonaro falava. E a criminalização da política, Sandro? A gente tem percebido um movimento muito forte, acho que depois do mensalão ali, um movimento muito forte de criminalização da política, né? Hoje, por exemplo, você até percebe que há um receio muito grande das pessoas se candidatarem, principalmente para cargos no executivo, por conta dos inúmeros processos, né, que você vai responder. Mas isso é estratégia para estar na política. Isso é estratégia para estar na política. A gente que está aqui do outro lado é que compra. Vou te dar um exemplo que está acontecendo agora, na Argentina. Teve as primárias lá, teve um candidato que ficou com, acho que é Mali o nome dele, ficou com 30% das intenções de voto. Ele descriminaliza a política. Isso é a estratégia da política. Vou te explicar o que aconteceu lá. 2 grupos lá ficaram governando a Argentina um tempão. E a Argentina tá péssima. A Argentina tá quebrada, tá falida, tá péssima, tá horrível. Eu acho que é um dos piores países da América do Sul hoje é a Argentina. Então o que ele fez aqui? Como é que ele se posiciona nesse meio aqui? Ele chegou e descriminalizou a política. Tudo isso está acontecendo por conta dos políticos, de todos eles aqui, ó. Não é por conta da direita, não é por conta da esquerda, não é por conta do centro. Ele criminaliza um segmento. Ele criminaliza todo. Então, assim, ele se apresenta como novo. Tudo isso aqui tá errado, isso não. Quando você começa a descriminalizar a política, o próprio Partido Novo apareceu na eleição de 2018, chegando, na eleição de 2022 já diminuiu, quase não fez mais nada. Por quê? Porque o Partido Novo, ele fez isso, ele descriminalizou a política e se apresentou como uma ideia nova, um pensamento novo. Mas não tem como você descriminalizar algo que você vai se tornar. Não adianta você descriminaliza a polícia militar e faz concurso para ser oficial, para ser soldado da polícia militar. E Sandro, é o mesmo movimento que, por exemplo, quando um parlamentar ingressa com ação judicial para resolver um problema que poderia ser resolvido na casa, quando você abre esse espaço para que o judiciário intervenha no parlamento? Acho completamente perca de tempo isso aí. Mas é uma estratégia. Uma estratégia. Aconteceu recente agora. O deputado distrital Fábio Félix, ele entrou com representação na justiça contra uma campanha do governo do Distrito Federal. O governo fez uma campanha lá sobre as queimadas. Pô, queimado, o cara tá fumando. Joga ali a bituquinha, tá tudo seco hoje, tem mais de 60 dias que não chove aqui no Distrito Federal. Eu vou falar, eu fico
pé da vida quando eu vejo isso, viu? A bituquinha faz o quê? Pega fogo, queima tudo. Então eles fizeram uma campanha, na campanha era o seguinte, tinha homem, tinha mulher, tinha branco, preto e pardo. E aí eles colocaram o quê? Colocaram aqui o rosto da pessoa e na parte de cima uma árvore. Aí o deputado Fábio Félix que entendeu que não, todos eram a mesma coisa. Como tinha um negro e tinha uma árvore pegando fogo, ele entendeu que ali tava tendo racismo ali, porque é o cabelo do negro tal que tá pegando fogo. Não tem nada a ver, ele é na campanha. E aí o que ele fez? Entrou na justiça. Você é deputado, você não pode pegar o telefone e ligar pro secretário de comunicação? Você é deputado do DF todo. Você não é deputado só de quem te elegeu, você é deputado do DF todo. E outro, não importa se você é oposição ou situação. Você é deputado, liga pro secretário. Secretário, tudo bem? Ô secretário, tem como você me receber pra gente tomar um café? Tô precisando bater um papo contigo? Tema um pouco chato. Tem. Você chega lá e fala, secretário, poxa, minha interpretação, isso aqui não ficou bacana por isso. Não tem como trocar, não? O secretário, na hora, fala, poxa, nós não vemos, não enxergamos dessa forma. Vamos pedir para trocar aqui a campanha rapidinho. Não, aí vai lá, entra, processo judicial, faz aí a imprensa toda dá, a campanha racista, tal, aquela confusão toda. Aí o Ministério Público chamou o secretário de comunicação, o Wellington Moraes, o Wellington foi lá, chegou lá, explicou. O próprio Ministério Público entendeu que a intenção não era essa. Mas aí, para não dar problema, o próprio Ministério e o secretário falaram, não, vamos mudar que a gente evita o problema. E aí mudaram a campanha. Uma ligação não resolveria? Esse seu exemplo me remete à questão que, não só a questão da política utilizar a criminalização da própria política, mas também o uso do identitarismo, né? Desses movimentos identitários. Para um lado e para o outro, Sandro. Eu vejo assim, nas redes sociais, muitas pessoas se arvoram na condição de defensores da esquerda ou da direita, né, da esquerda na questão identitária, utilizando como pano de fundo, na verdade, ou para aparecer, ou para ganhar seguidores, ou porque quer alavancar um interesse de se candidatar. E quando você vai perceber, obviamente não estou generalizando, mas quando você vai perceber, de fato a pessoa ali, ele usa aquela bandeira para chegar em determinado segmento da sociedade. Isso é ruim porque divide muito a nossa sociedade, né? E hoje a gente está vivendo isso demais, né? E é muito mimimi, às vezes, muito né? Mimimi, sem necessidade, muito né? Mas ali o que acontece ali é sobrevivência do político. É sobrevivência. Ele tem que estar demonstrando ali o tempo todo que ele está representando ali aquela comunidade que vota nele. Sobrevivência. Você vai ali no Congresso Nacional ali, o cara da direita e da esquerda, tem muitos exemplos. Poxa, quando o cara estão fora das redes sociais, toma um café junto, almoça junto, ri, conversa, numa boa, se entende. Quando tá nas redes sociais é um esculachando do outro lado. É complicado, né? Sandro, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui dessa nossa conversa, que eu creio que com certeza que pelo andar da carruagem a gente vai ter que ter um outro programa, outro episódio para que a gente possa continuar essa nossa conversa. Infelizmente a gente tem só 1 hora de programa, mas fico muito agradecido. E como última pergunta, eu gostaria de saber o que o Sandro Gianelli faz no horário de folga? Não tem horário de folga. Eu trabalho com eu tenho tantas funções que não existe horário de folga. Eu acordo 4h40 e geralmente paro ali 8h. Então o hobby é o trabalho. Hobby é o trabalho. É no máximo ali fim de semana. Mas e aí eu vou te falar o que eu faço no fim de semana. Eu vou te falar qual é o meu hobby. Eu tenho o Miguel de 4 anos. É isso que eu ia falar. Eu também tô com a menininha de 2 anos. Então pronto, você já sabe aí. O hobby é cuidar dos meninos. E depois dos 40, né? Ser pai, né? Rapaz, depois dos 40 é cansativo, viu? Eu tô chegando quase 50. Ó, eu tô com o Mateuzinho lá. O Mateus nasceu tem 50 dias que o Matheus nasceu. 50 dias. O Matheus, Miguel tem 4 e tem a Ana Clara que tem 18. Então, assim, no final de semana você vai cuidar de filho. Você tá com 40 aí? 45 já. Eita, rapaz, é corrido. Depois dos 40 fica mais difícil, né? É corrido. E o pior assim, poxa, qual é o teu hobby? Cara, eu vou ler notícia, eu vou ler um livro. É isso, entendeu? É interessante, fazer o que gosta é bom por conta disso, né? Porque o hobby é a própria profissão, né? Você está se capacitando dentro do que você trabalha, ou seja, por quê? Porque você faz o que você gosta. Não, e você foi muito inteligente, né? Você conseguiu uma cola aí que conseguiu desenvolver várias atividades, né? E foi uma inteligência muito grande, né? Hoje você consegue colar essas suas várias funções, sua formação. Uma cola na outra ali, se complementa ali. É interessante, né? Sandro, fico muito feliz em recebê-lo aqui no nosso podcast, é uma satisfação imensa. Como eu falei, você é uma grande referência. Não o conhecia pessoalmente, eu tive a oportunidade de conhecer, fiquei muito encantado com a sua pessoa, com a sua caminhada, fico muito feliz e
o podcast Opinião Segura sempre estará de portas abertas para recebê-lo aqui, viu? Poxa, eu fico satisfeitíssimo aqui com o convite, foi muito bem recepcionado aqui, desejo muito sucesso aí pro seu podcast. E vamos junto. Você vai na rádio lá bater um papo com a gente em breve, sim, né? tô convidado e será uma honra lá participar desse Show. programa aí. E já peço aí os nossos seguidores que não acompanhem a rádio, né, o programa Rotatividade, e também seguir o nosso amigo Sandro. Qual é o seu Instagram, Sandro? @Sandro Gianelli. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o Gianelli é Giannelli. É 2 L's, né? 2 L's e... É porque eu olho no celular dos meus amigos, aí tem gente que coloca um J, tem gente que coloca um Y. Aí não acha nunca na rede social, entendeu? Então é Sandro Gianelli. Segue lá. Muito obrigado, Sandro. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, que é organizado pelo canal Última Rácio, que só lá no nosso Instagram já contei com mais de 110 mil seguidores. Já peço a você que ainda não nos segue e também se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe. E lembrando que o podcast Opinião Segura recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal. Manda um grande abraço à nossa grande presidente, Coronel Maria Costa, a B2Move e também a editora Última Rácio. E recentemente entrou em nosso quadro de apoiadores, né, a Exotic Travel Brasil, uma empresa que, você imagina, Sandro, você ir para Israel, conhecer Israel e ainda ter a oportunidade de frequentar um curso de operações mais que especiais lá na Caliber 3, que é uma referência em treinamento, uma das melhores instituições voltadas ao treinamento policial do mundo, né? A gente sabe que a polícia israelense, né, a segurança israelense é uma referência. Então as pessoas têm a oportunidade de ir para Israel, conhecer um pouco de Israel, ainda ter 5 dias de treinamento lá, tudo já no pacote, com guia e com uma formação em português. Tem como a gente arrumar um pacote desse com viagem só de ida? Rapaz, a gente pode conversar lá com o pessoal. Só de ida. Tem um integrante lá do nosso programa lá, né, Coronel? O Coronel Moreno tá aqui nos bastidores, o Milton Gonçalves. A gente podia arrumar um desse pra Israel, a gente manda e fica. E a gente lá, podia até pedir para ele dar um treinamento mais, assim, de 5 dias eu acho que é pouco, né, assim, uns 15 dias, assim, de 7 da manhã a 7 da noite, treinamento, né? É sofrido o treinamento? Não, esse treinamento do pacote não é, até porque eles costumam ofertar esse pacote para a população de maneira geral. Inclusive eu estava olhando os vídeos lá, até crianças participam, idosos, porque faz parte da cultura, né, israelense essa preparação, essa qualificação para que, obviamente, você possa, né, se confrontando com situações de perigo. Assim, sabe, de 7 às 19, assim, mais ou menos um ano. A gente pode falar lá, a gente pode falar. Passar só de ida? Só de ida. Ah, pode ser. Deixa ele lá. Vamos levar isso para a diretoria lá da Exotic Travel Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo Opinião Segura. Forte abraço. Valeu.